venceu na temporada, quinta tem clássico contra o Corinthians e tem muito de mercado da bola do Palmeiras também. A Tuesta, será que sai? Tem outras coisas também. O 9, estão me perguntando aqui sobre o 9. E a gente já responde. Seguimos aqui no YouTube. André Renan, tem essa pergunta para você. Cadê a notícia do André? Agora no Palmeiras, eu tô vendo que você tá pensativo aí. Você tá aí pensando, daqui a pouco você vai falar por uns 15 minutos seguidos. Cadê a notícia do Andrés? Alguém poderia responder o Palmeiras, se o Palmeiras terá o 9, a Tuesta. Então vai preparando aí. Você tá precisando de café, né, André Renan? Não, tô bem. Tô bem. Tô firme e forte. Alicia, seu café tá por aí? Meu café gelado, que eu já falei pra vocês. É gelado. Café gelado, suco de laranja e água com gás. Até porque aí faz um calorão, né, Alicia? É seco. Exatamente. Opa! Orlando Orsini, o Thales Mágico marcou de novo, tem uma vaga no time titular. Ele já falou que quer ser titular. Você tá rindo, PVC? Que o Hernan falou que não precisava de café, mas ele levantou e saiu andando. Ele simplesmente abandonou o intervalo. É que você me deu uma boa ideia. Eu falei assim, vou pedir um café, vai. Pede para todo mundo. Ele simplesmente abandonou. Marcelo Fel, de Novo Horizontino, tá uma máquina, hein? Vai ganhar. O Hernan já tá uma máquina São Bernardo. Já o São Bernardo é o time do campeonato junto com São Bernardo, Mirassol. São Bernardo, Mirassol e Corinthians. São os três melhores times do campeonato. E o São Bernardo está 4 pontos na frente do Palmeiras, o que significa que o São Bernardo pode jogar contra o Palmeiras nas quartas de final, se o Palmeiras classificar de fato e o São Bernardo se mantiver assim. Corinthians e Mirassol também devem se enfrentar. Não, mas é que o Mirassol e o Corinthians têm 15 pontos cada um. O São Bernardo tem 15 e o Palmeiras tem 11. Sim, então, com a vantagem do São Bernardo. Como não tem confronto direto, o Palmeiras tem que torcer para o São Bernardo perder para o Corinthians, por exemplo, para o Palmeiras encostar. Então, a chance de o São Bernardo receber o Palmeiras na Vila Euclides. Você diria que Palmeiras e São Bernardo é briga de cachorro grande? Não. Não. Depois te conto a história do Márcio Zanardi, que foi técnico de São Bernardo, está no Botafogo. Voltamos na TV, então, para falar do Verdão. Verdão, enfim, começou a temporada, hein? Chegou chegando 4-1 para cima do Guarani. Aquela história de protestos, vaias, isso aí o time do Abel Ferreira quer deixar para trás e agora trazer uma nova impressão. O Abel vinha rodando bastante a equipe, mas agora foi com força máxima, até porque precisava dar uma resposta e quinta tem clássico contra o Corinthians. Agora, Alicia, você gostou dessa aparição do Palmeiras finalmente em 2025? Gostei, Luísa. Gostei sim. A gente estava aqui na transmissão do All Play, né? Eu, o Guide e o Júlio Gomes. E o que a gente viu foi essa primeira apresentação do Palmeiras titular, com aquelas deficiências que a gente já imaginava, né? O Aníbal Moreno, que não vinha bem no final da temporada passada e que o Abel já tinha falado que era o jogador que tinha voltado fisicamente, né, menos pronto das férias, continua abaixo. O Vanderlan também não fez o melhor jogo da vida dele, mas o Maurício continua sendo uma boa notícia. A gente está vendo aí o gol dele, já tinha feito gol na estreia contra a Portuguesa. O Estevão, para variar, né, importantíssimo no jogo, fez esse golaço, aceitando aí o feedback do Abel, né, que falou que ele estava driblando muito nesse lance, ele já limpa e bate pro gol, faz um golaço. O Palmeiras toma um sustinho ali no começo do segundo tempo, toma um gol e na sequência tem um lance em que o Guarani pede pênalti, não achei que foi, achei que a arbitragem foi bem, e consegue uma vitória relativamente tranquila, né? Tem aí alguns pontos que são justamente os que a torcida cobra, né, o de mais um volante. O Fabinho entrou bem no jogo, mas o Aníbal não vinha bem, como eu falei. E o Facundo Torres, que apareceu só no segundo tempo. Ele teve um primeiro tempo apagadíssimo, em que realmente, né, o Veiga, o Estevão, o Maurício foram responsáveis pelas principais ações ofensivas da equipe. E aí, no segundo tempo, o Abel muda bastante, né? O Facundo acaba aparecendo um pouco mais por causa dessas alterações. O Abel tira o Veiga, coloca o Naves, tira o Rocha, coloca o Mike, e ele deixa o Palmeiras, né, um pouco mais agudo pelas pontas, com o meio-campo um pouco mais esvaziado ali, o gramado já mais seco, e o Palmeiras jogando, né, mais no contra-ataque na segunda etapa. Mas é isso, né? Continua faltando esse 9,
né, que não é a posição original do Facundo Torres, ele jogou assim, mas não é a dele. O Paulinho, na apresentação durante a semana, já falou que gosta de ser um segundo atacante, ele é um 7, né, também não é um 9. Então, a cobrança do pessoal aí no chat de Andréas vem, não vem, e o 9, cadê? É compreensível, até porque quem viu o jogo realmente entende que o Palmeiras precisa se reforçar nesses dois setores. A boa notícia, como eu falei, é o Maurício realmente entregando nessa temporada aquilo que se esperava dele com a contratação, né, muito alta feita no ano passado, e alguns pontos aí a melhorar. Acho que a entrada do Mike melhorou o time, e a outra excelente notícia para a torcida do Palmeiras é a volta do Piquerez. Né? Quando o Abel faz essas alterações no segundo tempo que eu falei, o Piquerez também entra na do Vanderlan e entra na partida já dando uma assistência para o gol. Ele realmente é um jogador muito diferenciado, que fez bastante falta para o Palmeiras no ano passado, e que, se estiver bem fisicamente, já deve jogar contra o Corinthians na quinta-feira. Acho que é um grande, entre aspas, reforço para o Palmeiras, que não pôde contar com ele no segundo semestre do ano passado. Algumas boas notícias, como a volta do Piquerez, o Estevão assumindo esse protagonismo novamente com 2 gols, mas a torcida está mais preocupada do que satisfeita, eu acho, viu, Hernan? E todo mundo perguntando aqui, eu entro no chat e já começa. E o Andréas Pereira? E o Andréas Pereira? O pessoal tá olhando para o meio de campo ali e falou, tá precisando mesmo. A questão do Andréas está muito difícil. O Palmeiras está pessimista em relação a essa janela. Por quê? A janela na Inglaterra fecha hoje, à meia-noite, lá, fecha a janela. Mas, por exemplo, se o Palmeiras conseguisse a contratação, como a janela aqui está aberta, então você tem essa possibilidade, né? É uma situação que está difícil, porque a proposta está em mãos. Hoje eu falei com uma pessoa do Palmeiras que me disse, o Palmeiras não descarta nem se empolga porque fez uma proposta e não teve resposta. Então, assim, até agora, o Fulham formalmente não respondeu à oferta do Palmeiras. Eu e o PVC, a gente tem a informação de 18 milhões de euros. Como não teve essa resposta, o Palmeiras está esperando. Mas existem algumas situações que podem fazer essa negociação andar, que é o desejo de quem representa a carreira do Andréas Pereira junto ao Fulham, conseguir essa liberação, conseguir convencer os ingleses a fazer o negócio. E isso é uma brecha, uma possibilidade. Então, quem trabalha com o Andréas Pereira não descarta o negócio, porém, também cita que está muito difícil. O Palmeiras não teve resposta, mas o Palmeiras está, hoje, nos bastidores, muito pessimista em relação a essa negociação. Tá difícil imaginar o Palmeiras contratar o Andréas Pereira, mas assim, muito difícil mesmo. Até a própria Leila Pereira disse numa entrevista lá pro Rodrigo Fragoso que não conta com o Andréas Pereira. E é de verdade mesmo. Muita gente falou, mas é uma estratégia para dar uma abafada no caso e aí chegar com tudo na negociação. Não, de fato, a Leila pensa que hoje é uma negociação muito difícil de acontecer por todos esses elementos. O que a gente falou 10 dias atrás é que o Palmeiras ia anunciar o Claudinho. Sim. E anunciar a desistência do Andréas. Isso não aconteceu. Como forma de pressioná-lo. Também. Mas não ia desistir, mas ia anunciar a desistência do Andréas. Não aconteceu naquele mesmo dia, porque anunciou a desistência, a saída do Claudinho pela ruptura do lado do Claudinho, mas 3 dias depois, no jogo seguinte, a Leila disse que não levava mais em consideração o Andréas. No lado de quem está na Inglaterra negociando, se diz exatamente isso que o Hernan falou. Pode fechar a janela hoje e ter um negócio daqui a 10 dias. Ou seja, o fato de fechar a janela hoje não significa que acabe qualquer esperança. Mas o negócio é muito, muito, muito improvável. Não é impossível. Mas não é uma boa notícia, não. E o 9? Traga uma boa notícia, Adriana. Também não vai trazer, pela cara dele, já senti aqui. O 9, primeiro que é uma posição difícil no mercado, de você encontrar. O Palmeiras está de olho no Firmino e tal. Não tem negociação e não houve nenhuma... o Palmeiras não teve nenhum indício de que poderia ter uma negociação com o Firmino e tal. Isso aí foi muito mais papo de bastidor do Palmeiras do que propriamente algo mais concreto. O que tem de concreto a presidente Leila ligou
para os representantes do Vitor Roque e ouviram dos representantes do Vitor Roque que pode ser no final da temporada europeia, ou seja, seria antes do Super Mundial. Então, essa é uma situação que está para acontecer. E aí, enquanto isso, o Palmeiras analisa o mercado e é muito difícil achar uma peça nessa posição. Tem que entregar algo que o Abel se sinta satisfeito. É esse que eu quero, esse que vamos atrás, mas por enquanto não tem um nome ali que o Palmeiras esteja negociando. Enquanto isso, ele se vira com o que tem, vai testando formações, opções, possibilidades e a gente vai ver como que é jogar esse centroavante na prancheta. Mas você sabe que eu falei com uma fonte do Palmeiras sobre essa coisa do 9, né? Essa coisa do desespero, toda coletiva, 9, o Abel até chegou... Todo dia no chat, o povo aqui também desesperado. E o Abel até se irritou ali com uma pergunta sobre o 9, eu vi um corte, assim, não vi o contexto todo, mas eu vi um corte. Assim, o que eu ouço é que a torcida do Palmeiras ainda não tem o Paulinho em campo. Então, assim, a chegada do Paulinho com a camisa 7, com toda aquela pompa do grande contratação, 18 milhões de euros, pode fazer essa função, pode fazer uma função um pouco mais, saindo um pouco da área, mas a presença física ali atuando de uma grande contratação como foi a do Paulinho, deixaria o torcedor mais calmo, mais sossegado. Temos nosso reforço está em campo. Porque o que acontece, isso é de rede social e também de clima de Allianz Parque, é assim, o Neymar vai estrear no Santos, o Oscar já estreou no São Paulo, o Corinthians tem o Memphis. E aí fica, cadê o nosso reforço? Então, é uma coisa. Não é esse. Não, mas eu tô falando para você de torcida que cobra o 9. Não, entendi. Não é só da organizada que ele tá falando. Eu sei, mas o problema do Allianz Parque, na rede social pode ser, no Allianz Parque não é esse. Mas PVC, quando você vai no Allianz, ou você anda pelo bairro de Perdizes e Pompeia, o torcedor fala, e o 9? E o 9? Há essa discussão entre torcedores do Palmeiras, quem poderia ser esse 9? Não, até porque ontem não teve 9. A gente pode ver até na prancheta. Bora lá. É engraçado porque em semana de Corinthians e Palmeiras, a gente vai ver uma relação que lembra do jogo do VAR, antes do VAR? Aqui não é esse aqui, não. Você quer botar o Flamengo na Supercopa. É o do Palmeiras e Corinthians, que deve estar aí, enfim. Você lembra que o jogo do VAR, antes do VAR, que é o jogo do pênalti do Dudu, do Ralf no Dudu, que não foi pênalti, mas o árbitro tinha marcado pênalti e depois foi desmarcado? Aquele Corinthians jogava muito parecido com o que o Palmeiras jogou ontem. Parecido, não igual. Não sei se tá ali, eles não acharam, né? Não tem problema, deixa pra lá. Tudo bem, mas você pode ir contando. Aquela sua pranchetinha não tá aí, PVC? Não, ela não tá aqui hoje. A prancheta raiz. A raiz, aquela que tem os botõezinhos. Mas assim, o que aconteceu ontem? Todo mundo achou que todo mundo imaginou que o Facundo ia jogar de centroavante. Mas quando começou o jogo, quem veio jogar aqui foi o Maurício. E o Facundo vinha da esquerda para dentro. E jogava Veiga e Maurício. Então, defendendo, você fazia o quê? Volta aqui, 2 linhas de 4. Veiga e Maurício soltos, o Veiga um pouquinho por trás do Maurício. O jogo do VAR antes do VAR, que é o jogo do gol do Rodriguinho, 1-0 pro Corinthians, no Palmeiras na final de 2018, como é que jogava aquele Corinthians? O Carille dizia, e ontem o Abel não falou isso não, que não chamou nem de 4-2-4, nem de 4-4-2, ele falou do 9 e falou do centroavante. Aquele Corinthians de 2018, o Carille chamava de 4-2-4, e eu sempre chamei de 4-4-2. Vamos voltar pro Corinthians de 2018, que é a tela seguinte, que tinha Fagner, Balbuena, Henrique, Sid Clay, Romero. Olha lá. O Fagner fazia pela direita o que o Vanderlan fez ontem. E o Sid Clay ficava um pouco mais preso. E tinha Jadson e Rodriguinho soltos. E era muito parecido. Em semana de Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras fez, de certa maneira, o que aquele Corinthians de 2018 fazia. Sem centroavante. Já que não tem centroavante, que o Jô tinha ido embora, fazia os 2 meias que circulavam e se movimentavam. Esse aqui é o jogo do 1-0 com o do Rodriguinho, que teve a grande polêmica do árbitro que deu o pênalti do Ralf no Dudu e depois desmarcou o pênalti por supostamente alguém ter dito de fora do campo que não tinha sido pênalti. E não foi pênalti, mas não tinha VAR naquela época.
Muito bem, já que o PVC explicou tão bem aqui, é hora de eu pegar um cafezinho aqui, ó. Vocês dão licença? Cafezinho, chama, Cafezinho. Estamos no break ou não? Não estamos no break não, mas a gente já vai pro break. Eu vou chamar. Quem vai ficar sem café hoje? Eu não quero café. Não. Olha o tamanho do café que a André Hernan toma, gente. Olha o tamanho. Não, eu quero menorzinho. Fica com esse grande. Não, você vai ficar com o grande, que ela quer ficar com o menorzinho. Bom. Ó, vamos pro break rápido aqui, curtindo um cafezinho. Cafezinho da minha terra, que hoje eu tô voltando da minha terra, então falo cafezinho. Você encontrou Dona Vanessa, então? Encontrei Dona Vanessa, mamãe. Boa. Mamãe falou que você foi muito simpático, inclusive, viu, André? Boa. A gente vai pro break rapidinho, a gente volta para falar ainda sobre o mercado do Palmeiras, porque estamos comentando aqui sobre quem pode chegar, mas tem gente que pode sair. E também sobre o Wendel no São Paulo. Tem novidades, a gente já volta. Encontrei mamãe, hein? Quando eu volto com o sotaque mais carregado. Daqui a pouco ele equilibra de novo. Ó, o Halter por aqui. Não, fica com ele. Não, eu adoro, eu não quero perder nunca, eu adoro. E olha que tem 15 anos que eu tô em São Paulo e não perco sotaque. Pois eu adoro. Adoro. O Halter tá falando que tem 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é o perfil de centroavante que o Palmeiras quer. É incrível isso. Eu ri, a Alicia gostou. Quem que vocês contratariam pro Palmeiras? Tipo assim, um dia de Anderson Barros com dinheiro. Você, Alicia, um dia de Alicia Barros, quem você contrataria? Alicia Pereira, melhor, que tá cheia da grana. Aí eu vou entrar nesse... O problema é o que está disponível no mercado, né, gente? Assim, hoje, nessa janela, eu também não vejo alguém com esse perfil, né? Esse perfil que o Palmeiras queria... E lá atrás tentou trazer, que tinha aqui no Brasil, era o Pedro, né? Esse era o grande nome, o grande sonho, que obviamente não veio. E agora também nem disponível tá, só vai voltar a jogar em junho. Então, realmente é difícil, não tem esse perfil de jogador dando sopa por aí. Não é um perfil de jogador fácil de encontrar, realmente não é. E tem outra coisa, né? E aí o Hernan vai poder falar isso também. A expectativa é muito alta, então não adianta o Palmeiras trazer um 9, a torcida não quer um 9, a torcida quer um 9 de peso, né? E esse jogador realmente não é fácil de encontrar no mercado. Borja. O Borja. Foi um sucesso? Não deu certo. Não foi. Na época foi o jogador mais caro da história do Palmeiras. Mas é uma posição difícil mesmo, né? Tá todo mundo buscando. O jogador que na base dizem que é o ano dele é o Luigi. E não é o Thales. E o Luigi não jogou de 9 esse ano. Voltamos na TV agora para falar sobre o mercado do Palmeiras. A gente estava comentando aqui quem pode chegar, o torcedor está bem ansioso nessa janela de transferências, mas tem atleta que pode sair e é do meio de campo. A Atuesta teve proposta do futebol dos Estados Unidos, Hernan? O Atuesta, ele é um jogador que tem um salário alto e tem um contrato longo. Então, assim... as fontes do Palmeiras me dizem, é um bom menino, um bom jogador, mas não encaixou no Palmeiras e os empresários estão procurando um clube para ele jogar. Propostas. O que eu ouvi foi que rescisão de contrato, nesse momento, não está se cogitando, mas também não está totalmente descartado. Então, assim, o fato é que o Atuesta não vai jogar no Palmeiras, não está nos planos do Palmeiras. E aí o Orlando City... fez uma oferta e queria contratar o jogador. Só que a questão salarial não agradou muito. E aí o negócio deu uma esfriada. Então, assim, o mercado que se procura para o Atuesta jogar, seja por empréstimo ou definitivo é difícil porque é um jogador que não está atuando. É o dos Estados Unidos, que era um mercado que, inclusive, ele jogava antes de vir para o Palmeiras. E depois, emprestado no passado? Inclusive, quando foi emprestado para o Los Angeles, bem lembrado. México, que aí é um mercado que conversa muito com a MLS, ou então árabe, só que agora fechou a janela do Catar, né? Que até o Rony acabou não indo. Então a janela está fechada. É uma situação que está totalmente ali aberta, mas o jogador não faz parte dos planos. E o Palmeiras quer negociar o jogador. E teve uma proposta do Orlando para que o Palmeiras pagasse metade dos salários? Parte do salário. Uma parte do salário, só que o Palmeiras não faz sentido, né? Para o Palmeiras não é interessante. Não faz sentido. Sabe que o que eu ouvi não se descartou completamente. Mas assim, não é o que o Palmeiras quer. Não é o ideal. Não é o ideal. É isso. Agora, o Atuesta ganha
um pouco mais da metade do Rony. Ou seja, ele não ganha um salário astronômico para o padrão que o Palmeiras tem. Ele ganha 55% do que ganha o Rony. Esse ponto do padrão Palmeiras é interessante, Alicia, porque o Palmeiras vem de uma era muito vencedora, o que é ótimo, muitos títulos, mas os salários também foram ficando mais inflacionados. E isso virou um abacaxi, jogadores com salários muito altos, e aí os outros clubes não conseguem contratar esses atletas porque não conseguem despender desse valor todo para pagar salário. A gente está vendo isso acontecer com o Rony, e é o caso talvez do Atuesta também? Olha, sem dúvida, é um fator que agora a equipe vai avaliar no futuro, né? O Palmeiras fez a escolha no caso de jogadores como o Rony, foi até o caso do Gustavo Gomes, do Rafael Veiga, de momentos em que eles foram assediados, especialmente nessa janela de meio de ano, de renovar contrato, subir salário para segurar os jogadores no clube. Mas isso tem um preço, que no caso do Rony especificamente está sendo cobrado agora, porque fica muito mais difícil você se livrar do atleta, achar alguém que esteja disposto a bancar esse mesmo salário. No caso do Atuesta, eu vejo mais como uma aposta que deu errado. O Palmeiras tinha muita confiança, o Abel tinha muita confiança de que era um jogador que ia encaixar na equipe e não funcionou. Não funcionou em nenhum momento. E quanto mais ele joga, mais parece ficar difícil conseguir vendê-lo, porque ele não consegue entrar bem na equipe, não consegue fazer boas atuações. E o Palmeiras provavelmente vai ter que estar disposto, ou talvez até o próprio Atuesta, a fazer concessões para conseguir achar espaço e jogar. Eu queria só fazer uma observação também, Luísa. O pessoal estava comentando aí no chat, falando do Cúcio Hernandes, que é também da MLS, seria mais uma aposta da MLS, também tem um pessoal aí já traumatizado, mas é um jogador que aparentemente está quase fechado com o Betis. Eu vi isso hoje um pouco mais cedo, tem essa possibilidade de ir para a La Liga, acho que vai sair aí de qualquer possibilidade do radar do Palmeiras. Então, é menos uma opção no mercado. Mas, sem dúvida, Luísa, para concluir esse ponto, é um problema, porque aí o atleta ele não quer abrir mão daquele salário. Então, o Palmeiras, em alguns momentos, em algumas dessas negociações, provavelmente pesou a mão na questão salarial para manter os jogadores ou atrair jogadores novos, e agora está encontrando essa dificuldade para fazer essa renovação no elenco. Pô, mas que seria bom pro torcedor do Palmeiras que o Cúcio Hernandes fosse pro Betis, porque aí o Vitor Roque pode significar o Vitor Roque ficar livre, né? Se o Betis não quiser continuar com ele, né? Ele está emprestado do Barcelona ao Betis e aí depois vai definir o futuro. O Cúcio Hernandes é um jogador que ficou bem badaladinho nesse mercado, inclusive o Botafogo foi atrás. O Botafogo conversou sobre ele. O Botafogo chegou a conversar sobre valores, não sei se oficializou a proposta, mas eu me lembro de notícia falando sobre valores, e acabou ficando fora do padrão para o Botafogo, né? E é um jogador, como a Alicia disse, é uma aposta. O Cúcio Hernandes fica muito naquela coisa, ele tem bons números, o SofaScore dele é muito bom, anos, é jovem, mas assim, eu sempre cito o exemplo, acho que o PVC também já citou esse exemplo, daquele jogador argentino. O Castelhanos. O Castelhanos era a grande aposta que o Palmeiras tinha, que não conseguiu contratar. O Palmeiras queria demais, não conseguia, ele foi pro Grupo City. Ele foi pro Girona. No Girona ele se tornou o único jogador na história a fazer 4 gols no jogo contra o Real Madrid. Que o Girona ganhou de 4 do Real Madrid. E aí ele foi para Lazio. E aí faz grandes temporadas na Lazio e foi convocado para a seleção da Argentina, que não era o lugar dele. E aí fico também com a sensação de que muitas vezes, não só do futebol brasileiro, e aí também eu incluo o Palmeiras, às vezes falta paciência. Imagina um Cúcio Hernandes chegando. Aí o Castelhanos, o Palmeiras não conseguiu pagar o que olha quanto tempo a gente está... Olha quantos clubes o Castelhanos passou para depois estourar e ir para a seleção argentina. Sim, mas o problema é... Às vezes é falta de paciência. É que eu acho que tem o futebol brasileiro não tem paciência. Não, tudo bem, mas ele não veio. No caso do Castelhanos... Mas se viesse... Poderia ser um fiasco, assim como talvez, mas aí a gente não tem essa certeza, Hernan. O ponto é assim, o caso do Castelhanos é um caso raro, porque se fala assim, o Palmeiras é muito lento no mercado, o Palmeiras vai para o mercado e não consegue contratar, caso do Andrés agora, caso do Claudinho, semana retrasada. E aí explode na diretoria, às vezes com razão, às vezes sem razão. O Paulinho é o 26º jogador contratado em 5 anos e meio, e o Palmeiras ganhou 11 títulos com 26 contratados. O Alexandre Matos contratou 79 e ganhou 3 títulos. Bom, o Castelhanos,
a indicação é de que era um acerto do scout do clube. O Palmeiras acertou a mira. Só que o Palmeiras foi no New York City e demorou e virou uma novela que podia contratar, não podia contratar. Chegou a ficar próximo. Vai chegar perto, não vai chegar. Não conseguiu contratar, aí entra na conta do fiasco. Só que, pro scout, vamos pensar, esquece o diretor e a presidente. O presidente, na época, que era o Maurício Gagliotti. O scout acertou o alvo. Tanto que ele saiu, foi pro Girona e foi bem, foi pra Lazio e foi bem, foi pra seleção da Argentina. O que faltou naquele caso foi o dinheiro para cumprir, e era a pandemia, né? E era no começo da pandemia, no meio da pandemia, ou seja, não teve o dinheiro para trazer o cara. Se tivesse vindo, talvez faltasse paciência, talvez, mas o fato é que ele não veio. Sim. Ó, a gente vai para mais um rápido intervalo, a gente volta para a reta final do de primeira, aí a gente vai falar de Wendel e também vamos falar mais de Corinthians, porque tem notícia importante envolvendo os cofres do Corinthians. A gente já volta. Continuando aqui para a galera do YouTube, o Flaco Lopes, para mim, é uma aposta que não deu certo até aqui. E foi o jogador mais caro da história do Palmeiras. Jogador mais caro da história do Palmeiras. Na época. E o Merentiel? Ele fez um bom paulista no passado, foi artilheiro, mas... Foi artilheiro do Palmeiras no ano. No ano. No ano. E o Merentiel? Merentiel, o Touro, jogador forte, não sei o quê, uruguaio, raça e tal. Não jogou no Palmeiras. E aí foi pro Boca Juniors... ajudou a eliminar o Palmeiras na Libertadores. Casos que acontecem no futebol. Mas eu acho que falta de aposta, de bom jogador, que grande contratação. A Bagre é muito linda. Eu concordo. A linha é muito fina. O Merentiel, com jogador e com técnico, com todo mundo. O Merentiel não aconteceu nada no Boca. Porque aconteceu com o Merentiel no Boca que não acontece nada com o Boca. Ou seja, também é o caso do... O Borja foi campeão brasileiro como titular. Joga muito no River. Tá jogando muito no River. Sim, o Borja foi campeão brasileiro como titular do Palmeiras. O jogo do título de 2018, o Daverson faz o gol do título, mas ele entra no segundo tempo no lugar do Borja. Sim. O Borja joga o jogo do título na escalação titular. Então, assim, cara, é um fiasco. Foi o jogador mais caro da história do Palmeiras, a expectativa era gigantesca e não deu o que era para dar. Mas ele foi campeão brasileiro como titular do time. Sim. Né? E a gente lembra dele como um negócio ruim. O Merentiel, o Boca, hoje, não acontece, pode acontecer no Mundial. Não acontece nada com o Boca. Isso. Mas ele desempenhou tanto que o Palmeiras comprou. O Boca comprou do Palmeiras, né? Em definitivo. Esse assunto gera uma polêmica, hein? Gera uma polêmica. Não, mas é bom esse debate. Esse debate é bom. Eu gosto desse debate. Ó, Lucas Rodrigues falando aqui sobre o Andréas. Soudier. Soudier, dos bolos? Acho que não. Eu ia ler, mas agora não vai dando mais. Voltamos em minutos finais do dia primeiro. O negócio tá quente, o debate tá acalorado aqui, o negócio tá bom. Vamos falar sobre o São Paulo? O assunto agora é o tricolor, que vem aí meio tristinho no fim de semana porque perdeu pro Santos, mas tem boas notícias também. E o Wendel tá chegando, hein? Depois de toda aquela novela, acompanhamos capítulo por capítulo. Finalmente o homem tá aí, André Hernan? Tá chegando.